ouvintes. Bem-vindos a mais uma edição do Remata Conversa. Hoje eu sou a Ana Regina Ramos e hoje estamos, como habitual, aqui com o Eduardo Carvalho, do outro lado da linha, por assim dizer, para ouvirmos os seus comentários acerca desta jornada que agora terminou, a jornada número 4. Olá, Eduardo. Olá, Ana, um grande abraço a todos os nossos ouvintes, especialmente a todos apaixonados por futebol sem polémicas. Vamos falar sobre a jornada 4, que terminou hoje, certo, Eduardo? Aliás, ontem, Não, terminou Ana, ontem. portanto, terminou ontem, exatamente. Exatamente. Terminou ontem com Boa Vista, a vitória de Guimarães, que tinha esse aliciante da estreia de João Henriques no comando técnico dos guimaranenses. E era realmente um jogo que gerava grande expectativa, não só por esse facto, como por se tratar já de um clássico do futebol português. E foi um clássico que pendeu para o lado dos guimaranenses. Ainda na primeira parte, Marcos Edwards, que surgiu renascido neste jogo, marcou o gol da vitória, o único gol da partida, que fechou por isso a jornada. E é um jogo que foi difícil para os axadrezados, por não contarem com a sua principal figura desta época, que temos falado praticamente todas as edições, que se tem destacado muito, que é Ángel Gomes. E Vasco Seabra acabou por optar por um meio-campo mais físico, mais musculado, como se costuma dizer, mas perante o adiantamento marcador dos guimaranenses acabou por se tornar difícil depois de contrapor, reagir com criatividade e procurar o resultado. O Vitória surgiu também com um lateral direito novo no lugar de Sacco, que foi também testou também positivo ao coronavírus e que não pôde estar neste jogo. Surgiu por isso o Atarrá no seu lugar, mas o meu destaque para esta organização de João Henriques nesta partida, em termos ofensivos, vai para a utilização em simultâneo de Ricardo Quaresma, Marcos Edwards, o marcador do gol da vitória, e ainda Rochinha, que normalmente é aposta como extremo, mas que surge aqui na sua posição de raiz, na posição 10, e que trouxeram, em contraponto com o que aconteceu do lado do Boa Vista, trouxeram muita criatividade ao ataque vimaranense, e isto foi decisivo para esta vitória. Muito bem. E agora já começamos aqui um bocadinho com a análise desta jornada, mas eu pedia-te, quanto às restantes equipas da região norte, que é sempre o nosso foco no Jornal Referência, pedia-te uma breve análise da prestação das restantes equipas da região nesta jornada. A jornada abriu com a recepção do Gil Vicente ao Tondela. O Gil Vicente que vem fazendo um campeonato muito interessante, com um novo treinador, depois da saída de Vítor Oliveira, e Rui Almeida tem realmente protagonizado uma boa entrada, até considerando que o Gil Vicente não teve a oportunidade de jogar a primeira jornada contra o Sporting por ter vários casos de Covid-19 no seu plantel, e a partir daí tem arrancado para uma prova invicta até o momento. Este jogo foi um jogo dominado pelos gilistas, e acabou por esse domínio não ser espelhado no resultado. A equipa de Barcelos acabou por se adiantar no marcador, mas os tondelenses resistiram a esse matar do jogo por parte da equipa da casa e conseguiram depois empatar por parte de Filipe Ferreira num centro remate que aparentemente não era bem o que o lateral esquerdo pretendia, rematar à baliza, mas a bola acabou por sair em direção à mesma, e esse gol ditou um empate. Há pouco tinha dito que os Barcelos
adiantaram-se no marcador por Samuel Lino, um jogador que na época passada já tinha dado boas indicações e que esta época, na ausência de Sandro Lima, tem, acaba por ser a principal esperança goleadora da equipa do Gil Vicente, até porque não há o Vieira acabou por rescindir contrato, como falámos também numa das edições anteriores, e Samuel Lino realmente é a grande esperança para a equipa e acabou por fazer a sua parte neste jogo, mas não foi suficiente para levar de vencida o Tondela. Tivemos também a jornada prosseguiu com outros jogos com equipas nortenhas, desde logo o Sporting de Braga Nacional, Sporting de Braga que pretendia dar seguimento a uma vitória importante que tinham tido na jornada anterior, depois de um começo em falso com 2 derrotas, e a goleada na jornada passada deu aqui uma lufada de ar fresco, sobretudo a nível anímico para a equipa, que está acima de qualquer suspeita em termos de qualidade, e o Sporting de Braga dominou este jogo, conseguiu marcar os seus golos durante a primeira parte, através de Francejo num grande golo, pé esquerdo, que não é o seu pé mais forte, e depois por intermédio de Yuri Medeiros, que é também uma das contratações desta época, um dos jogadores que eu inclusivamente destaquei como um daqueles que mais espero, que mais gerava expectativa, e de facto é um jogador que tem uma grande facilidade de remate, e neste segundo golo dos arsenalistas mostrou toda a sua qualidade. Ele que é também especialista na marcação de livros diretos e que também testou essa faceta do seu jogo nesta partida. O 2-0 ao intervalo ainda dava aqui uma margem para o Nacional esboçar uma reação que permitisse ainda igualar a partida. O Nacional, com o Luís Freire a orientar a equipa, mostra sempre aqueles princípios de jogo muito interessantes, que não renuncia a uma saída com qualidade de trás para a frente, mas também tenta algum pragmatismo neste tipo de jogos, e conseguiu de alguma forma conter o ataque, o compressor arsenalista, reduzindo apenas a 2 golos na primeira parte. Na segunda parte essa reação não foi suficiente. O golo com que os nacionalistas reduziram o marcador surgiu apenas aos 86 minutos, por intermédio de Nuno Borges. Riascos foi um perigo à solta nos insulares, mas o resultado acabou por ficar mesmo em 2-1 e vitória para o Sporting de Braga, a segunda consecutiva. Depois tivemos também mais aqui um jogo entre equipas da região norte, nesse jogo, nesse dia, peço desculpa, que foi um clássico, recepção do Sporting ao Futebol Clube do Porto, peço desculpa, nesse mesmo dia, que foi o prato forte da jornada. O Futebol Clube do Porto entrou nesse jogo sabendo que poderia ficar já com uma desvantagem muito grande, uma desvantagem pontual muito grande para o líder do campeonato, o Benfica, que ainda iria depois jogar no dia seguinte frente ao Rio Ave, e era muito importante para os Dragões vencer esse jogo, por ter perdido o jogo anterior, desde logo, uma derrota inesperada frente ao Maria, da qual falámos na edição anterior, e acho que a entrada do Futebol Clube do Porto foi algo periclitante, foi algo hesitante neste jogo. Acabou por ter um lance de perigo logo no início do jogo, mas depois permitiu uma reação imediata dos Leões, de quem
muitos não esperavam esta resposta à altura, numa fase tão embrionária da época, frente ao campeão nacional, uma equipa, um grupo já formado, e pese estarmos a falar do primeiro jogo dos Dragões sem Danilo e Alex Telles, que é também um facto relevante na antevisão a este jogo. Acredito que os Leões acabaram por surpreender um pouco os azuis e brancos e acabaram por se adiantar no marcador. O Futebol Clube do Porto reagiu, mas também sem grande consistência, depois do golo do Sporting, marcado por Nuno Santos, uma das contratações da época, vindo do Rio Ave, e que acabaram por conseguir igualar a partida e depois dar a cambalhota completa no marcador, ainda na primeira parte, em dois lances de grande qualidade, em que os Dragões mostraram a sua classe, puxaram dos galões de campeão nacional e mostraram que têm realmente jogadores diferenciados no seu plantel. E o golo primeiro de Uribe, num lance em que contou com a assistência de Zaidu, a estreia deste lateral a titular no lugar de Alex Telles, deu em assistência para o golo. Zaidu, que esteve muito em jogo nesta partida, e já falaremos porquê. Esse golo do Uribe acabou por ser um momento importante para o Futebol Clube do Porto, que reagiu quase de imediato a essa entrada do Sporting em vantagem, e essa abordagem positiva dos Leões, e acabaram por, num lance depois de contra-ataque, com Luís Dias em grande plano, trabalhar pela esquerda, e Corona a concluir o lance com grande qualidade mesmo. Nota-se aqui toda a classe do extremo mexicano, na forma como ganha o espaço à defensiva leonina e depois pica num pequeno chapéu por cima de António Adán, fazendo o 2-1 e conseguindo aqui a reviravolta completa. No entanto, o Futebol Clube do Porto, vendo-se em vantagem, após o intervalo, teve grandes dificuldades. Acabou por recuar linhas. Zaidu, que há pouco falámos, esteve no melhor, fazendo a assistência para o primeiro golo, sentiu todas as suas fragilidades, que antevíamos que pudessem prejudicá-lo neste jogo. Daí o risco que Sérgio Conceição acabou por tomar, que me surpreendeu em apostar neste lateral num jogo tão decisivo e tão teoricamente tão difícil, e isso acabou por fazer aqui toda a diferença, na minha opinião, neste jogo. Não foi por Zaidu que o Futebol Clube do Porto não ganhou o jogo, mas a verdade é que defensivamente Zaidu teve muitas dificuldades. No segundo golo estava completamente fora de posição. No segundo golo dos Leões, aquele que deu o empate final, estava fora de posição, descompensou a defensiva portista e merecia também de uma organização deficiente da linha defensiva por parte dos azuis e brancos. Os Leões conseguiram o empate por Luciano Vieto, e foi esse o resultado que fechou o marcador. Foi um clássico que deu o empate, o primeiro clássico da temporada. A jornada, já falámos no último jogo, que terminou com a vitória do Vitória de Guimarães frente ao Boa Vista. No domingo tivemos também um Belenenses de Sade frente ao Moreirense, deu um empate a 0. Foi um jogo interessante de seguir, dividido, e acabou por o empate ser um resultado natural face ao que se passou. Talvez o 0-0 não seja o mais ajustado, tendo em conta que houve oportunidades de parte a parte, mas o empate acaba por ser um resultado que faz todo sentido, tendo em conta o que se passou no jogo. O Paço de Ferreira também
recebeu o Santa Clara, uma equipa que vinha de um início muito bom de temporada, chegou a estar como líder no campeonato, e os pacientes estiveram muito bem, tiveram uma abordagem forte, começando desde logo a dominar o jogo. O Santa Clara manteve-se mais na expectativa, procurando o erro do adversário, e acabou por não surgir acabaram por não surgir tantos erros da parte dos Castores que permitissem ao Santa Clara adiantar-se no marcador. A verdade foi que a equipa da casa, por Oleg, numa boa jogada, acabou por fazer o 1-0, e a toada da partida acabou por continuar do lado do Paços de Ferreira, que manteve o 1-0 até ao intervalo, não conseguiu materializar em mais gols até ao intervalo, mas na segunda parte Douglas Tanque fez peço desculpa, o Santa Clara acabou por conseguir o empate, mas Douglas Tanque aos 72 minutos respondeu logo a esse gol de igualdade, voltando a dar uma vantagem que os pacientes não mais perderam neste encontro. De frisar apenas que o Santa Clara continua uma equipa muito equilibrada nos seus processos. Tiago Santana continua um avançado muito perigoso. O Santa Clara tem tido vários ao longo destes anos. Perdeu esta época Guilherme Schettini para o Sporting de Braga, mas Tiago Santana tem estado à altura da titularidade e de ser o homem-golo dos açorianos. No Paços de Ferreira, uma equipa com muita alma, que acaba por poder oferecer aqui a vitória ao seu treinador, Pepa, que também foi apanhado nas malhas do Covid-19, mais uma vítima desta doença que realmente está a paralisar ou a limitar a vida futebolística e pessoal dos portugueses e da população mundial. Relativamente ao outro jogo, o Farense, a recepção do Farense ao Famalicão, foi eventualmente o jogo mais emotivo, mais emocionante desta jornada. O Farense foi uma equipa muito pragmática, acabou por chegar ao 2-0 com 2 lances de bola parada. Ryan Gold, escocês, a quem já chamaram Mini Messi, que já fez parte dos quadros do Sporting, está agora em final de contrato nesta época com os Algarvios, fez as assistências para os golos de cabeça da equipa do Farense, marcados por primeiro Eduardo Mancha e depois César Martins. O Famalicão teve algumas dificuldades na primeira parte em desmontar a defensiva do Farense, mas depois do intervalo surgiu completamente diferente, surgiu muito mais enérgica na partida, conseguindo desmontar aos poucos a defensiva adversária, e um penalti aos 60 por Ruben Lameiras foi o mote para a reviravolta completa no marcador. O Famalicão passou de uma virtual derrota de 2-0 para um 3-2. O golo de Bruno Jordão aos 81 minutos deu esse 3-2. Pelo meio, Ruben Lameiras conseguiu bizar na partida. Ele que esteve em grande plano, é um daqueles elementos que vem da época passada e que esta época procura afirmar-se como uma das figuras da equipa, algo que não conseguiu na época passada, mercê de vários jogadores de qualidade que se assumiram, como Fábio Martins, como Diogo Gonçalves, que ocupavam o seu espaço na estrutura tática montada por
João Pedro Sousa, e esta época tem estado em muito bom plano, e aqui surge com um bis a ajudar o Famalicão a dar a volta a esta partida. O Farense acabou por conseguir ainda reagir a tempo do empate. Houve também pelo meio uma expulsão no Famalicão, que ajudou a que esse empate fosse possível, e esse desmontar novamente dos minhotos fosse possível, e então registrou-se um 3-3 final, um dos jogos mais emocionantes até, não só desta jornada, mas até ao momento no Campeonato Nacional da Primeira Divisão. Por fim, apenas falta falar do Rio Ave, da recepção do Rio Ave ao Benfica, um jogo que gerava também grande expectativa. A seguir ao clássico seria eventualmente aquele que mais se esperava, mas o jogo acabou por começar a ser resolvido cedo por parte dos encarnados. Foi um jogo em que o Rio Ave tentou manter-se fiel aos princípios de saída de bola apoiada que Mário Silva preconiza, e que teve muitas dificuldades porque Jorge Jesus, percebendo isso, e muito bem, montou uma pressão alta nesse mesmo início de construção dos Vilacondenses, e conseguiu aproveitar os erros, sobretudo de Aderlan Santos, para marcar os 2 primeiros golos da partida, e aí o jogo começou a ficar bem encaminhado para os encarnados. Ao intervalo, esse bis de Luca Waldschmidt, que é já um dos melhores jogadores do campeonato até ao momento, davam essa margem, essa almofada de conforto muito grande aos líderes do campeonato. E na segunda parte, os vilacondenses tentaram esboçar uma reação, mas não conseguiram nunca incomodar de sobremaneira a defensiva das Águias. Por isso acabou por ser mesmo o Benfica a dilatar o marcador por parte de Gabriel, ele que foi também uma das figuras da partida pelo trabalho que fez no meio campo. E é um jogador que não se esperava que pudesse ser a aposta inicial de Jorge Jesus, mas a verdade é que tem-no sido, e com um excelente rendimento. Bem, Eduardo, e agora que vamos entrar na jornada número 5, queria também, para os clubes da região norte, que falasse o que é que antevês para os próximos dias. Sim, temos uma jornada com jogos como o Nacional Paços de Ferreira. Os pacenses visitam a partir de um rival direto na luta pela manutenção. São 2 equipas que estão separadas por 1 ponto, com o Nacional em vantagem, e sendo um jogo na Madeira, será um jogo muito difícil para os castores, mas um jogo muito importante igualmente, para aferir desta subida de forma que evidenciaram neste jogo frente ao Santa Clara. E seria importante para a equipa consolidar com um bom resultado, ou pelo menos não deixar alargar a vantagem pontual para os insulares. Temos também nesta jornada uma recepção do Futebol Clube do Porto ao Gil Vicente, aqui um duelo entre equipas nortenhas, e o Gil Vicente, apesar de jogar fora, é uma equipa que está invicta ainda no campeonato, ao contrário dos campeões nacionais. O Futebol Clube do Porto não pode, por outro lado, perder mais pontos e atrasar-se mais nessa luta pelo título. Por isso, mais um jogo interessante, que será aqui na ressaca de um jogo europeu do Futebol Clube do Porto, como falaremos daqui a pouco, e que está antes e depois de uma jornada europeia, porque o Futebol Clube do Porto a seguir joga novamente para a jornada 2 da Liga dos Campeões. No dia seguinte temos
portanto, no domingo temos uma deslocação do Rio Ave ao terreno do Farense. O Farense que tem mostrado que é uma equipa muito difícil de bater, não só pelo jogo frente ao Famalicão, mas inclusivamente pelo jogo que conseguiram no Estádio da Luz frente ao Benfica. Um jogo que perderam, mas que deram uma boa resposta, mesmo estando em desvantagem relativamente cedo no jogo. Foi uma equipa que teve a possibilidade de inclusivamente igualar essa partida e criar aqui uma surpresa, porque exibicionalmente é uma equipa que é muito pragmática em termos de jogo jogado, é uma equipa que é muito pragmática, é uma equipa que cria muito perigo nas bolas paradas, e que depois tem jogadores como o Ryan Gold, que não só nesse aspecto como também ao nível da condução de bola e do último passe são fortíssimos. O Rio Ave, na sua luta por entrar novamente nos lugares que dão acesso à Liga Europa, algo que esta época não conseguiram por manifesta infelicidade, após um jogo épico contra o Milan, que falámos nas últimas edições também. Tem aqui também um jogo importante para manter-se com um bom rendimento, digamos assim, classificativo, não deixar fugir as equipas como o Vitória de Guimarães, como o Famalicão, provavelmente terão também esses objetivos no final da época, e por isso mais um jogo que gera aqui uma expectativa de bom jogo, digamos assim, para uma equipa nortenha. Temos uma recepção do Moreirense ao Marítimo, o Moreirense que parece fazer mais uma vez um campeonato tranquilo esta época. É uma equipa que de facto tem processos muito bem idealizados pelo seu treinador, o Ricardo Soares. Estão consolidados esta época. Tem jogadores como Filipe Soares, de grande qualidade no meio campo. Já não tem Fábio Abreu, que entretanto foi transferido, e que tinha aqui um papel decisivo como goleador desta equipa. Sentiu-se a sua falta já no jogo frente ao Belenenses, e por isso veremos agora nesta sessão ao Marítimo como poderão os cónegos se de alguma forma se redimensionarem para um outro tipo de jogo, que terão certamente que fazer sem Fábio Abreu para finalizar as suas jogadas. O Marítimo de Lito Vidigal é uma equipa muito perigosa. Nesta jornada teve uma derrota caseira frente ao Portimonense, mas na jornada anterior tinha vencido o Futebol Clube do Porto no Estádio do Dragão. Por isso é uma equipa que, sobretudo quando não tem iniciativa de jogo, se torna muito perigosa, e por isso um jogo equilibrado também em perspectiva. Temos um Famalicão Boa Vista, o Boa Vista que, apesar de toda a expectativa que gerou no mercado de transferências, pelas contratações que fez, continua a não demonstrar toda a sua potencialidade em termos de plantel. Soma 2 derrotas e ainda nenhuma vitória, e por isso está nos últimos lugares da tabela classificativa, e não se poderá atrasar muito mais frente a um Famalicão que em casa, e já com um 11 mais bem definido, depois de uma razia desde a temporada passada, com a saída de vários jogadores, como falamos. Foi uma equipa que praticamente foi transplantada de uma época para a outra. Uma equipa que já está cada vez mais sólida, tem aqui jogadores muito interessantes, como o Valenzuela, e que está
cada vez mais à imagem do seu treinador. Por isso, mais um duelo interessante em perspectiva, mas para mim o jogo de maior destaque da jornada será eventualmente, ou em teoria, o derby minhoto, recepção do Vitória de Guimarães ao Sporting de Braga, que gera sempre uma tamanha, uma enorme expectativa por parte dos adeptos, não só dos adeptos das duas equipas, como também dos adeptos do futebol português, porque tem as características de um derby, de um clássico. Muitas vezes a equipa que está melhor não consegue superiorizar-se em termos de resultado neste tipo de jogos. Temos aqui o Vitória de Guimarães ligeiramente melhor em termos classificativos, mas com um novo treinador, com o João Henriques ainda a tentar implementar as suas ideias. Notou-se já em termos de apostas no 11 aqui algumas diferenças relativamente a Tiago Mendes, algum dedo já do treinador, mas será sempre pouco tempo para ter uma responsabilidade e um controle total da equipa, e tem já um jogo depois de uma partida no Bessa, sempre difícil, tem já um derby minhoto frente ao Sporting de Braga, que depois desse início difícil, com 2 derrotas, mas uma delas foi no Estádio do Dragão, conseguiu agora 2 vitórias consecutivas, um bom futebol, com Carlos Carvalhal ao leme. Por isso, um jogo que tem todos os ingredientes para se manter um grande derby, um grande clássico do futebol português, e será esta para mim a partida da jornada. Muito bem. E agora também pegando um bocadinho na antevisão, mas falando da prestação de equipas portuguesas, no fundo, que estão em jornadas europeias, que é o Braga, o Sporting de Braga e também o Futebol Clube do Porto. O Braga, que está na Liga Europa, e o Futebol Clube do Porto, como tu mencionaste ainda há pouco, que está na Liga dos Campeões. Queria também que falasse um bocadinho sobre o que pensas que poderá vir a acontecer quanto à prestação destas duas equipas, uma vez que agora estamos no início destas jornadas, desta fase de grupos. Sim, é verdade. Temos os representantes portugueses nas competições europeias estão limitados a 3, sendo que o Benfica não teve a oportunidade de se manter na Liga dos Campeões, ou de se apurar para a fase regular da Liga dos Campeões, e está agora na Liga Europa juntamente com o Sporting de Braga, e temos o Futebol Clube do Porto na Liga dos Campeões. Os Dragões iniciam a sua prova europeia já amanhã, frente ao Manchester City, num jogo que se antevê muito complicado para os Dragões. É muito importante que os comandados de Sérgio Conceição tenham um desempenho defensivo muito melhor do que aquele que tiveram em Alvalade, sob pena de levarem com uma enxurrada ofensiva dos ingleses. É uma equipa muito forte, das mais fortes do mundo no seu último terço. É verdade que também tem algumas lacunas defensivas, um pouco mais mitigadas depois desta contratação de Ruben Dias, que eu acredito que é uma grande contratação para os Citizens, mas o Futebol Clube do Porto terá que ser mesmo muito inteligente neste jogo para poder levar alguma coisa que não seja um desaire, e acho que é importante para o Futebol Clube do Porto não só tentar não perder, mas acima de tudo, se não tiver essa possibilidade de conseguir levar pontos desta partida, pelo menos não sofrer uma derrota que deixe marcas animicamente, para depois fazer o transfer para o campeonato e para a próxima jornada da Liga dos Campeões, que será já na próxima semana. O Sporting de Braga joga na quinta-feira, e tem um jogo em que tem uma responsabilidade diferente. Joga em casa frente ao AEK de Atenas. É uma equipa que tem 3 portugueses no seu plantel: Paulinho, lateral direito, que já foi, obviamente, do Sporting de Braga,
mas que se evidenciou nos Chaves. Também André Simões, um jogador que se destacou no Moreirense, e Nelson Oliveira, o avançado formado no Benfica, que é inclusivamente internacional português. Uma equipa interessante, o AEK, que foi campeão há 2 épocas e que agora procura consolidar-se na Europa. Tem jogadores também perigosos no seu meio campo para a frente, mas acredito que está ao alcance dos arsenalistas. Terão que ser muito equilibrados, os comandados por Carlos Carvalhal, terão que fazer uma partida competente, não só no seu processo ofensivo, como também na sua organização defensiva, sob pena de, sofrendo um golo primeiro, poderá-se ter um jogo realmente muito complicado para a equipa bracarense. E tendo em conta que jogam em casa e que ainda terão que jogar na Grécia, não sabemos se nessa altura, já com o público no estádio, será sempre importante levar aqui uma vitória para começar a encaminhar este grupo e a possibilidade de se apurar neste grupo, que é um grupo difícil, este grupo do Sporting Braga. Muito bem. Agora passamos já à segunda parte do nosso programa, que diz respeito aos destaques que tu destacaste esta semana, passando pelo pleonasmo, não é? E por isso pedia-te que, de uma forma breve, numa frase, que nos dissesses quais é que são o teu remate de trivela e também o teu remate ao ângulo desta jornada. Eu, como remate de trivela, escolhi os muitos golos sofridos por parte das equipas no nosso campeonato. Tivemos um 0-0 no Belenenses SAD Moreirense. Depois, para além disso, só o Vitória de Guimarães e o Benfica conseguiram não sofrer golos nesta jornada, e acho que há uma toada há aqui uma certa moda por parte das equipas em querer iniciar a construção ofensiva de uma forma apoiada, e é uma ideia muito, muito positiva, muito esteticamente muito atrativa para o adepto de futebol. Lembrar que tudo isto acabou por ser despoltado por Pep Guardiola no seu Barcelona, mas nem todos têm qualidade técnica, têm no seu plantel jogadores com qualidade técnica, com características para jogar desta forma, e perante rivais de nível superior, como foi o caso do Benfica frente ao Rio Ave, esse tipo de adversários acabam por aproveitar, saber ler bem o jogo e aproveitar sempre que há falhas da equipa adversária, fazendo uma pressão alta, torna-se muito mais fácil o caminho para o golo perante uma equipa que inicia a construção desta forma e que não é rápida a sair dessa primeira fase de pressão do adversário. Eu acho que isto está a levar com que se sofram muitos golos. Se virmos inclusivamente o campeonato, a Liga Italiana, é uma liga que não é muito habitual ver-se muitos golos, ou não era muito habitual, e que está a ser cada vez mais difícil vermos nulos ou vermos equipas a não sofrer um único golo numa partida. Eu acho que esta tendência é uma moda, como o Vitória Oliveira falou muito recentemente numa entrevista com o Luís Freitas Lobo. Acho que isto é uma moda que acabará por passar, porque os treinadores vão se aperceber que acaba por ser contraproducente para as suas equipas. Muito bem, quanto ao teu segundo remate? O meu remate ao ângulo seria para a contratação de Afonso Figueiredo por parte do Moreirense. Moreirense que tem 2 laterais esquerdos indisponíveis, quer Abdou Kandé, quer Pedro Amador, e que encontra
no mercado de jogadores sem contrato uma excelente solução. Afonso Figueiredo é apenas a ponta do iceberg quanto a jogadores que não têm contrato com nenhuma equipa e que poderiam enquadrar-se perfeitamente em plantéis da Primeira Liga. E digo isto não só no futebol nacional, como no futebol internacional. Por isso, este seria o meu destaque. Muito bem, e agora, só para terminarmos, o teu remate final, de uma forma breve também. O meu remate final vai para a transmissão do Canal 11 desse segundo mar Amarante. Acho que o Canal 11 está a prestar um serviço fantástico ao futebol português, transmitindo estes jogos do Campeonato de Portugal, fazendo chegar os tais clubes da terra aos seus aficionados. Isto é muito importante. E mesmo para o adepto genérico de futebol que não torce por esta ou por aquela equipa, poder ter acesso a um campeonato que tem jogos e equipas muito interessantes, acho que é fantástico. Isto numa semana em que um gondomarense, um jogador formado no Gondomar, Diogo Jota, fez um hat-trick na seleção. É um jogador sem dúvida de exceção, talvez o melhor jogador que passou pelo Gondomar de sempre, e que aqui se assume cada vez mais como um grande vulto do futebol mundial. Ele transferiu-se agora para o Liverpool, terá muitas dificuldades para se assumir naquele trio de ataque Mané, Salah e Firmino, mas acredito que pela sua qualidade acabará por encontrar uma saída e será importante não só para o seu clube, como também para a seleção. Muito bem, Eduardo, muito obrigada pelos teus comentários. Contamos contigo na próxima edição, com certeza. Aos nossos ouvintes, resta dizer que podem aceder a esta edição mais tarde, amanhã será publicada no nosso site, em jornalreferência.pt, ou nas nossas redes sociais, sempre que vocês quiserem, estará lá disponível este vídeo, este direto. E também queria lembrar que temos vindo a publicar ao longo dos últimos dias um resumo, no fundo, do que o mercado de transferências trouxe para os clubes da região norte. Todos os dias, por volta das 9 horas da noite, publicamos um novo clube. Por isso, estejam atentos e não percam também as próximas edições do Remate à Conversa. Obrigada por estarem desse lado e até à próxima edição.